Então, mais uma vez, eu quero dar as boas-vindas a todos. Sei que estamos todos um pouco apertados, mas nós não podemos levar mais que, neste momento, do que 50 pessoas. Já tivemos aqui nesta sala 80 pessoas, mas eu creio que muito em breve vamos ter as nossas novas instalações para podermos dar espaço para todos se sentirem mais à vontade e para recebermos muito mais pessoas. Também quero dar as boas-vindas àquele jovem que hoje veio pela primeira vez. Seja bem-vindo, uma salva de palmas a ele, glória a Deus. Quero também dar as boas-vindas à família do Algarve, ao Jorge, a Vera e todos os seus filhos, são uma verdadeira bênção. E eu quero dizer a vocês o seguinte: cada vez que eu vos vejo aqui, vocês talvez possam pensar assim, será que é mesmo? Mas é verdade. Fico muito animado, fico mesmo, porque vocês vêm do Algarve para estar junto com a família de Deus, com os irmãos. Isso é absolutamente maravilhoso e por isso eu quero agradecer pelo vosso esforço e a vossa presença também, glória a Deus. Mandar também um abraço especial a todos que nos estão a ver, em especial também a irmã Celeste, a nossa irmã que está em Vila Nova de Gaia, os irmãos que estão em França, na Suíça, também nos Estados Unidos. Temos agora uma família nova que nos assiste em direto e lá são menos 5 horas. Um grande abraço para vocês também e que Deus possa edificar a fé de vocês que estão a assistir aí também nos Estados Unidos. Glória a Deus. Enfim, então glória a Deus por tudo que Deus tem feito e que esta reunião sirva de edificação para todos. Bem, eu quero dizer o seguinte, que o próximo domingo, é dia 20 de dezembro, nós vamos ter uma reunião diferente, apesar de ser na mesma durante 1h30, mas vamos aproveitar a proximidade do Natal também para fazer uma reunião diferente e abençoar a igreja. Como é óbvio, as reservas continuam a ser até 50 lugares no máximo, e, portanto os primeiros que reservarem, depois eu peço que vocês cumprem, como têm cumprido sempre, não falhar, a não ser que aconteça alguma coisa de última hora e isso é compreensível. Mas, portanto, 2 a 8 dias teremos a nossa festa aqui de Natal. As quintas-feiras, dia 24 e dia 31 de dezembro, nós não teremos estudo em direto por causa da véspera de Natal e véspera de Ano Novo, que calha este ano nas quintas-feiras. Poderá acontecer, talvez alterarmos o dia nessas semanas, mas também como é próximo do Natal, as pessoas andam um pouco assim atarefadas com as compras. Bem, por mim eu não me importo que seja no outro dia entrarmos em direto, mas depois vamos falando à medida que se aproximam as datas, porque estes estudos à quinta-feira online estão a ser uma grande bênção de edificação, de ensino, e é fantástico. Então eu quero mesmo encorajar que vocês não percam. Peçam os vossos passwords se não conseguem aceder ao espaço. É gratuito, podem pedir o password através do e-mail geral@igrejaleithouse.com e nós enviamos o password para si para poder assistir a estes estudos às quintas-feiras à noite às 21 horas em direto. Dia 28 de dezembro eu enviei um e-mail para alguns irmãos da nossa igreja e nós vamos ter dia 28 de dezembro, só para esses irmãos que eu enviei o e-mail, uma reunião de prestação de contas. Todos os anos a igreja presta contas aos irmãos da igreja. Como nós não temos nenhuma liderança, não há diáconos, não há presbíteros, não há essa estrutura que normalmente nas igrejas têm, então eu próprio decido prestar contas a um grupo de irmãos e é isso que nós fazemos todos os anos. Porque é importante que assim seja, para que tudo esteja claro e que não haja dúvida nenhuma daquilo que a igreja faz com o dinheiro. Então isso é muito importante. E pronto, neste momento vamos passar então, continuar com a reunião e vou pedir à minha Salomé, minha filha Salomé, hoje ela vai dar uma pequena exortação também. Ela é uma grande bênção e está prestes a casar, ainda por cima. Portanto, se alguém estava assim de olho da Salomé, olha, esqueça que já pertence ali ao Samuel. Bom dia a todos. Estou assim um bocadinho
fanhosa, mas pronto. O problema não é do som, é mesmo a minha voz. E então eu hoje venho aqui dar-vos uma exortação. Estou assim um bocadinho nervosa. Um bocadinho. E esta exortação tem o nome de: tem fé como uma criança, mas não sejas infantil. Está dado. Continuação do... Estou a brincar. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 18. E vamos ler do versículo 15 ao 17. Esta mesma passagem está em Mateus 19 e em Marcos 10. E diz assim Lucas 18:15. E traziam-lhe também crianças, para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Especial atenção agora ao versículo 17. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Este versículo eu fiquei assim a pensar: o que é receber o reino de Deus como uma criança? E fiquei a pensar nas crianças, né? Fiquei a pensar na Matilde, no Tomás, principalmente na Matilde, que ela faz muitas perguntas. E assim, então eu fiquei assim: primeiro, as crianças questionam muito, estão sempre: mas porquê é que é isto? O que é isto? Porquê é que não posso fazer isto? Pronto, estão sempre a questionar, a fazer perguntas, têm dúvidas. São curiosas. Estão sempre e também vai acompanhado com esta questão da dúvida. A curiosidade é: vamos lá experimentar isto, vamos lá ver. Querem imitar a figura paternal ou maternal. Têm sempre a referência de alguém que os educa. Procuram ajuda e não têm medo de procurar ajuda, não têm vergonha de pedir ajuda. Dependem de alguém, não só dos seus, de iguais a eles, de outras crianças, mas de alguém que é mais crescido, mais maduro e que o possa sustentar. E por fim, uma coisa muito que eu gosto bastante nas crianças é: eles esperam sempre o melhor de todos. E portanto eu fiquei assim a pensar, peguei nas palavras de Jesus e pensei: desenvolver uma fé, a fé como uma criança, desenvolver a fé como uma criança é desenvolver uma fé amadurecida. É nós questionarmos, porque por vezes nós pensamos: se eu tenho dúvidas, se eu tenho questões, é porque eu não tenho fé. E é o contrário. O importante é nós pegarmos nessas dúvidas e desenvolvermos a nossa fé e fazermos crescer a nossa fé, porque o contrário de fé é um coração cínico, não é dúvidas. Mas pronto, isso já seria outra pregação. E então é a partir daqui que eu quero pegar nas crianças. Esperam sempre o melhor. Em primeiro lugar, uma fé amadurecida sabe que depende de Jesus Cristo e sabe que sem Ele não pode fazer nada de bom. Em João 15 podemos abrir. E agora só uma brincadeira, hoje eu era assim para a Matilde. Matilde, tu conseguias viver sem a tua mãe? Se a tua mãe desaparecesse, conseguias viver? E ela ficou assim a pensar, e ela: não, depois quem é que me dava almoço? Foi muito engraçado. João 15:5 diz assim: eu sou a videira, está Jesus a falar. Eu sou a videira, vós, as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. A primeira constatação de um cristão que tem fé amadurecida é: eu sem Cristo não posso fazer nada. E esta mentalidade faz-nos depender de Cristo. E é aqui que eu quero entrar. O que é então depender de Cristo? Às vezes, o contrário do que nós podemos pensar e ter ouvido durante muitos anos, pensamos que depender de Cristo é nós estarmos fechados no nosso quarto a orar, a ler a Bíblia. Não estou a dizer que isso é mau, mas depender de Cristo
é nós também dependermos das pessoas, da nossa comunidade. Porque Jesus, nós temos vindo a aprender que Deus decidiu ser amado nas pessoas. E nós servimos a Deus servindo as pessoas. E não há outra forma a dar. Nós às vezes pensamos, eu vou estar fechado no meu quarto, vou ver se consigo... se os armários mexerem, é sinal que eu preciso de ir para aquela direção. Se eu sentir um arrepio, se eu sentir uma voz aqui interior... Não. Deus muitas vezes fala-nos através das pessoas, daquilo que Ele criou. E são estes... O próprio Jesus, a fazer a vontade de Deus, Ele não fez a vontade de Deus sozinho, fechado, a orar e a ler a Bíblia todos os dias. Ele fez a vontade de Deus estando entre as pessoas. E é isso que eu gostava de concentrar esta exortação. Quantas vezes é que nós deixamos escapar uma exortação que Deus nos dá porque nós pensamos que não era aquele irmão que devia ter dado? Quantas vezes nós deixamos passar que Jesus nos dê sustento só porque nós pensamos, Deus não se pode utilizar desta pessoa. Deus vai suprir, vai chover naturalmente dinheiro para eu pagar as minhas contas. Muitas vezes nós deixamos passar exortações que Deus dá a determinada pessoa para nos dar a nós. Eu falo por mim. Eu muitas vezes sinto-me exortada, e esta pessoa não sabe, que é o Hugo. Muitas vezes eu sinto-me exortada da forma como o Hugo louva a Deus aqui na igreja. E dos assobios. É verdade! É verdade! Muitas vezes as pessoas ficam a rir. Sim, é engraçado, porque ficamos assim. A maioria das pessoas não o faz. Mas é uma coisa que me exorta. Que eu fico assim. Quando nós estivermos no céu a louvar a Deus, nós podemos nos expressar da forma que queremos. E Ele é uma forma para me exortar para eu não me estar sempre, o que é que as pessoas vão dizer se eu levantar as mãos ou assim. Ele exorta-me a que louva a Deus da forma como tu sentes que deves louvar a Deus. Da forma como tu queres louvar a Deus. E então eu gostava de vos dizer uma coisa, irmãos, que o fundamento da nossa fé é o amor de Cristo. E como eu disse há pouco, sem Jesus Cristo nós nada podemos fazer. Então como é que nós podemos crescer neste amor? Vamos primeiro ver o que é o amor de Cristo. 1 Coríntios 13, o famoso capítulo do amor. E que não é só para casamentos. Também é, mas não é só. Aqui, se quiserem ler depois em casa 1 Coríntios 13, todo, vocês vão ver muito mais, mas eu vou só focar-me aqui em 4, 5 versículos sobre o que é o amor de Cristo. Versículo 4. O amor é sofredor. Começamos logo bem. O que é sofrer? É ser paciente. E porquê é que ser paciente é sofredor? Porque vai contra a nossa natureza. Nós muitas vezes estamos na fila do McDonald's à espera das batatas fritas. Estamos 5 minutos e estamos a reclamar. Eles hoje estão mais demorados. E são 5 minutos. Não é? É paciente porque vai contra a nossa natureza pecaminosa. Deus é paciente connosco, Ele é sofredor para connosco. A seguir, é benigno. Na versão inglesa diz que é kind, que é carinhoso. E há um pastor que diz assim, o amor que é benigno significa que relembra constantemente as forças uns dos outros. E a coisa que nós às vezes temos que fazer é relembrarmos constantemente das forças que cada um de nós tem. Porque muitas coisas más acontecem. E o que nós precisamos é de um irmão que nos possa levantar e que nos recorde que tu vais conseguir. Na força de Deus nós vamos conseguir. A seguir, o amor não é invejoso. Não se alegra com as derrotas dos outros, nem se entristece com as conquistas dos outros. O amor não trata com leviandade.
Não despreza as pessoas. A vida das pessoas é muito importante. E Jesus Cristo veio cá para morrer por nós. Então porquê é que nós pensamos que podemos tratar as pessoas assim? Nós não podemos tratar as pessoas com leveza, com qualquer... Ela não é a minha pessoa, portanto, deixa estar. A vida das pessoas é importante. Depois, não se ensoberbece, não se acha superior. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Ai, não quero. Não se irrita, não suspeita mal. Este aqui é que eu fiquei assim. Bem, esta é a raiz de todas as ofensas, porque nós pensamos assim. Porque o facto de nós, por exemplo, uma pessoa que passa, não me disse bom dia. O que é que eu estou a fazer? Estou a suspeitar mal. E estou logo assim, estou a suspeitar. Aquela pessoa não gosta de mim, porque se calhar eu fiz isto, está logo a suspeitar mal. Em vez de se calhar dirigir-se e dizer, está tudo bem, posso ajudar em alguma coisa. O amor de Deus, o amor de Cristo não suspeita mal. Não folga com injustiça. O que é não folgar? É não abre portas à injustiça, mas abre portas à verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E por fim, o amor nunca falha. O amor de Cristo nunca falha. Este é o amor que nós nos devemos amar uns aos outros. E por isso quero terminar a abrir no meu versículo preferido. Quem é que sabe? Muito bem, Patrícia! Colossenses 3,16. E diz assim: a palavra de Cristo habita em vós, abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos a Efésios, rapidamente, a Efésios 5, que diz a mesma coisa. Um bocadinho diferente, mas é a mesma coisa. Efésios 5, 18 ao 21. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E isto é o amor de Deus. E isto é servirmos a Deus. E isto é amadurecermos na fé. Sujeitarmos uns aos outros. E queria só acabar esta exortação lembrando: não deixes escapar a palavra que Deus tem para ti só porque pensas que se calhar tem que estar sozinho no meu quarto. Não, Deus fala com aquilo que Ele criou. Nós somos criados à imagem de Deus. Nós temos o Espírito de Deus em nós. Quem somos nós para dizer que Deus não pode falar comigo através do meu irmão? E com esta eu me deixo. Muito bem, muito bem. Samuel, levas aí uma riqueza. Isso custa dinheiro. Glória a Deus. Muito bom, muito bom, muito bom. Como é que é o título? Tem fé como uma criança, mas não sejas infantil. Toma lá, já almoçaste. Muito bem. Irmãos, é por isso que eu aproveito, como vocês veem, todos os domingos, quase todos os domingos, tem sempre alguém que vem para exortar, porque nós aprendemos todos uns com os outros. Isto é fundamental. Ainda agora acabamos de ler
em Colossenses que nos exortamos uns aos outros, porque todos temos algo para dar, e Ele, Deus, se usa de cada um de nós para falar ao nosso coração. Bem, nós vamos continuar com esta série, As Promessas do Evangelho. Penso que já é a 18ª mensagem desta série, e nós provavelmente vamos terminar no fim do ano, vamos ver. E hoje nós vamos falar de uma outra promessa que é fantástica. Somos honrados pelo Pai. Somos honrados pelo Pai. Não há melhor honra que aquela que vem de Deus. Ouça bem. Não há melhor honra do que aquela que vem de Deus. E essa não se compra, nem se manipula. Não é por títulos que você adquire, é por outras coisas que nós vamos aprender hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 12. João 12. Não tem mal nenhum nós sermos honrados pelos homens. O mundo tem formas de honrar os cidadãos, não é? Por exemplo, em Portugal existe a Ordem da Cruz de Cristo, a Ordem disto, a Ordem daquilo, quando o Presidente decide honrar figuras públicas, ou qualquer outro cidadão. Mas volto a dizer, a melhor honra é a honra que vem de Deus. João 12, versículo 26, Jesus, a certa altura, dizia assim: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Aonde Jesus está, o servo que diz que segue Jesus também está. Ok? E depois diz assim: e se alguém me servir, o que é que diz a seguir? Digam todos comigo: o meu Pai o honrará. O meu Pai o honrará. Isto é de uma afirmação absolutamente bombástica, fantástica. Eu vou voltar, isto tem muito sumo, nós precisamos meditar bem nisto. Diz assim: se alguém me serve, quem é que quer mesmo servir a Deus aqui? A Jesus aqui. Quem quer servir Jesus? Todos nós, não é? Então siga-me. Vá atrás dele. É? Sim. Vá atrás dele. E aonde ele estiver, estejamos nós lá também. É porque às vezes nós estamos onde ele não está. Estamos desfocados. Então, aonde ele estiver, vamos lá estar também. E se alguém então a serve deste jeito, deste modo, quem serve deste modo onde está, onde Jesus está, então há uma promessa: o meu Pai, que está no céu, o honrará. Glória a Deus. É fantástico isto. Sabe uma coisa? Durante anos, eu pensei, fui ensinado assim, eu pensava que quanto mais tempo eu me dedico dentro da igreja, a louvar, a orar, ou a andar em campanhas, ou em cursos, ou então tentar procurar crescer dentro da estrutura da igreja. Sou um irmão, quem sabe, agora vou fazer um curso para ser diácono. E depois, mais tarde, quem sabe, presbítero, grande honra. Ou pastor. E nós pensamos que ao crescermos dentro da estrutura da igreja, pensamos nós que estamos a servir a Jesus. Fomos assim ensinados. E durante muitos anos eu fui assim ensinado ao ponto de que as pessoas pensam que quanto mais títulos tiver, que quanto mais ele tiver posição dentro da igreja, ou quanto mais estiver envolvido no louvor, ou na oração, ou na pregação, num púlpito, quanto mais ele faz esse trabalho, é como se ele estivesse a servir mais a Deus, a Jesus. E nós vamos ver hoje pela palavra do Evangelho que isso é falso. Porque isso, na verdade, é servir uma instituição. Quando você trabalha num emprego e dá tudo ao máximo pelo seu patrão, você está a servir o seu patrão. Você não está a servir, digamos assim, a Jesus,
neste modo como ele está a querer dizer aqui em João. Nós, ao servir o patrão, estamos a agradar a Deus, como é óbvio. Mas isso não é servir este serviço que Jesus está aqui a falar, que traz honra para nós. Isso é o básico, isso é o ABCD. E eu, durante muitos anos, servi instituições, defendi com unhas e dentes, e julgava eu que estava a fazer uma grande coisa para Jesus, mas aprendi, ao ler o Evangelho, que eu estava desfocado. Porque nós muitas vezes servimos muita coisa, menos a Jesus. E depois falta-nos a honra que só o Pai pode nos dar. Diga comigo, oh glória. Eu aprendi ao longo destes anos que servir a Jesus não é servir ministérios, nem servir homens de Deus. Nós fomos ensinados que quem obedece muito aos homens de Deus está a agradar a Deus. Abra a sua Bíblia em Salmos 105. Salmos 105. E de rei David, salmista, escrevia assim, acerca do povo de Israel. O povo de Israel durante muito tempo andava de nação em nação, sem terra, sem destino. E até a uma certa altura, no versículo 13, ele descreve assim, quando andavam de nação em nação, de um reino para o outro povo. E agora o que é que acontecia quando Israel andava de um lado para o outro, peregrino? Diz que Deus não permitiu a ninguém que os oprimisse. Glória a Deus. Deus não permitiu que ninguém os oprimisse. E por amor deles, repreendeu reis. Quem é que repreendeu? Foi Deus que repreendeu os reis. Não foi o povo, foi Deus. Repreendeu reis dizendo, digam todos comigo, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. E é o que acontece muitas vezes. Este versículo é tirado deste contexto e é ensinado assim, cuidado, não se pode falar mal do ungido do Senhor, referindo-se ao pastor da igreja, ou ao líder máximo lá da organização. Quando este salmo está-nos a dizer que os ungidos do Senhor é o povo todo, é a nação toda, somos todos nós. Nós somos todos ungidos do Senhor. E mais, não maltrateis os meus profetas. Ora, o que é que isto significa? Significa que há uma recomendação vinda de Deus para nós não maltratarmos ninguém, inclusive os profetas. Então, quando as pessoas dizem assim, os escolhidos de Deus, temos de ter cuidado. E eu quero dar a boa notícia, é que todos nós somos os escolhidos do Senhor. E mais, eu vou dizer outra coisa muito mais forte, que é o seguinte, quem é que são verdadeiramente os escolhidos do Senhor? Aqueles que escolhem o Senhor. Aqueles que optam por escolher o Senhor, então esses são os escolhidos do Senhor. Aqueles que se viram para Deus e que dependem dele, esses é que são os escolhidos do Senhor. Glória a Deus. Então, os pastores devem ser o quê? Respeitados. Não devemos maltratar ninguém, mas também não é só os pastores que não devemos maltratar. Não devemos maltratar os irmãos. Ainda hoje ouvimos aqui, acabamos de ouvir a exortação da Salomé. Agora, com isto, quando as pessoas levam para aquele caso de obediência, chega a ser uma obediência cega. Obedecer cego. O pastor está a mandar toda a gente para dentro da cova e a tirar-se de um precipício e a malta vai toda atrás. Porque temos que obedecer, porque é o homem de Deus, porque é o escolhido, porque é o ungido, e nós, coitadinhos, somos todos assim umas ovelhinhas cegas, e lá vamos todos nós, e não há ninguém que abra a boca para dizer assim, isto está errado, não é, este é o caminho, está errado, este caminho não está certo. Toda a gente fica com medo. Medo da maldição, medo disto, medo de tudo. Quando as pessoas não estão a conseguir viver
pelas Escrituras que não é nada disso que Deus está a falar. Então, durante muitos anos, eu julgava assim, quanto mais obediente eu sou àquele homem de Deus, eu estou a servir a Deus por isso. Mas não é nada disso que a Bíblia está a dizer. Então, qual é a melhor definição de servir a Jesus? O que é servir a Jesus? Servir a Jesus é estar onde Jesus está. Servir a Jesus é estar onde Jesus está, porque Ele próprio diz, para onde eu for, o meu servo está comigo. Aquele que está comigo é que me serve. E esse que me serve quando está junto a mim, o Pai o honrará. Então, servir a Jesus é estar onde Jesus está. E agora você pergunta, então pastor, Jesus está no céu, não é? Então temos que ir todos para o céu? Já vamos ver onde é que Jesus está. Diga comigo, oh glória. Então vamos ver onde é que Jesus está. Mateus, capítulo 25. Porque se eu souber onde é que Ele está, eu quero lá estar também. E você também, ok? Mateus 25. Versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, que eu acredito que isto é para nós hoje. Nós é que somos as ovelhas, ok? Aqui não há nenhum bode, é só tudo ovelha, glória a Deus. Aleluia. E Jesus diz assim, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E agora veja o que é que ele diz. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos, confundidos com esta resposta, respondeu dizendo, Senhor, mas quando é que nós te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Agora digam todos comigo. E, respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo, agora leio eu, quando fizeres a um destes meus pequeninos irmãos, lá está, somos como as crianças, a mim o fizeste. A mim o fizeste. Então onde é que está Jesus hoje? Jesus vive nas pessoas. Jesus está dentro das pessoas. A Salomé não sabia a minha pregação, a sério. Aliás, eu não deixo ninguém entrar quando eu estou a estudar no meu escritório. Ninguém vê as lições. E foi engraçado ela estar a falar isto, porque pelo Espírito Santo assim está a acontecer hoje, que mais uma vez nós vemos que Jesus está onde? Está nas pessoas. Ele vive nas pessoas. Mas Ele não vive só nos cristãos. Porque Deus ama a todos, o sol nasce para todos. Deus ama todas as pessoas neste mundo. Ele ama todas as etnias, Ele ama os ciganos, Ele ama os negros, Ele ama os brancos, os amarelos, Ele ama todos, toda a gente. Ele ama. E Ele está presente neste mundo, desde a fundação do mundo. Nada foi feito sem Ele. E tudo é para Ele. Agora veja, aonde é que Jesus está? Jesus está em ambientes onde se mata a fome e a sede. É lá que Jesus está. Jesus está aonde se hospeda o estrangeiro. Aquilo que aconteceu a este caso agora deste senhor ucraniano que faleceu à pancadaria pelo CEF. Isto é uma vergonha para Portugal. Isto é uma vergonha para Portugal.
Como é que é possível uma polícia tratar as pessoas assim? E depois nós nos queixamos porque é que Portugal está amaldiçoado. Porque é que as coisas não funcionam neste país? Porque nós tratamos mal os estrangeiros. Nós dizemos, e vêm os políticos todos para a televisão fazer aquela figura de tola, dizer assim, nós não somos racistas. Somos, sim senhora, infelizmente Portugal é um país racista, porque nós vemos a maneira como as pessoas tratam uns com os outros. Eu vejo isso. E nesta semana estive a falar com um amigo nosso, que tornou-se nosso amigo, que é da etnia cigana. Ele contou-me coisas absolutamente incríveis. E a maneira como nós tratamos as pessoas, isso traz maldição. E Jesus diz que se nós hospedarmos as pessoas, fazer com que as pessoas sejam bem-vindas ao nosso país, estamos a fazer isso a Jesus. É aí que Jesus está. Até quando é que a gente vai acordar e abrir os olhos? E isto tem que ser pregado. Isto tem que ser ensinado. Nós, como nação, temos que tratar bem as pessoas. E depois cada um de nós individualmente também. E se alguém precisar de ser hospedado durante um tempo na sua casa e na minha casa? Será que estamos dispostos a hospedar pessoas? Ai, pastor, isto anda para aí uns bandidos. A gente tem que ter muito cuidado. Claro que no meio disto tudo há bandidos. Para isso é que serve a polícia. Mas a polícia não serve para andar a bater nas pessoas e matá-las. Nós não podemos defender, criar, em nome da segurança, andar a matar pessoas. Só se estivermos em estado de guerra. Então, nós temos de ter aqui um balanço e a sociedade não tem esse balanço. E por isso é que Jesus está a dizer, e infelizmente o ódio cada vez está a aumentar. A gente vê nas redes sociais a maneira como as coisas estão cada vez mais extremadas. Há ódio, as pessoas destilam ódio. Mas Jesus está quando nós recebemos as pessoas, as acolhemos, as amamos, as ajudamos. Por exemplo, os jovens tomaram a iniciativa de todos eles, eu quero aqui já agradecer a todos os jovens que trouxeram os alimentos para fazermos alguns cabazes. Não só vamos ajudar famílias da nossa igreja, mas vamos também conseguir ajudar outras famílias que não são da igreja. Isso é uma bênção, glória a Deus. Mas isto é uma gota d'água num oceano. Mas temos que começar por algum lado. Agora, nós precisamos de perceber que Jesus está nisto. Jesus está onde? Quando nós vamos visitar os enfermos e vamos à prisão hoje, por causa do Covid, é complicado, eles não nos deixam visitar. Mas pode ser feito, como é que se diz, videoconferência, pode-se falar. Nós temos que estar presente aonde as pessoas precisam de nós. Jesus está ao lado dos mais frágeis. Jesus está ao lado de quem? Das viúvas, dos órfãos. Jesus está ao lado de quem? Está ao lado de quem tem fome, de quem tem sede, de quem precisa de conforto, de quem precisa ser avivado na fé. É ali que Jesus está. E não, nós temos que lá estar também. Porque o servo está onde Jesus está. E quando nós decidimos estar onde Ele está, então o Pai nos honra. Glória a Deus. E não há melhor honra a não ser esta do Pai. Por exemplo, pode tomar nota, nós não vamos lá por causa do tempo, que agora quer gastar tempo, há algo muito, muito importante. Mas em Lucas 10, versículo 36, na parábola do bom samaritano, Jesus, ao usar essa parábola, já diz tudo. E até podemos ir lá, veja lá, Lucas 10, 36. Ele estava a confrontar um fariseu e contou esta parábola a ele. E depois chega a certa altura, no final da parábola, diz assim: qual, pois, destes três te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: vai, faz da mesma maneira. Então, aonde é que Jesus está? Jesus está onde a misericórdia está. É lá que Jesus está.
Quem exerce misericórdia, Jesus está lá. Porque você e eu só conseguimos exercer misericórdia por causa da presença de Jesus na nossa vida. É Ele que nos ajuda a exercer misericórdia. É Ele que nos ajuda a dar de comer a quem tem fome, a hospedar alguém que nós não conhecemos de lado nenhum. Se não for Ele, nós não conseguimos fazer isso, porque normalmente a tendência é que nós temos medo. Mas se eu estou com Ele, e se Ele está comigo, e Jesus está connosco, então onde Jesus está, que é ali que Ele quer estar, então Ele vai nos dar essa capacidade e força, e vamos exercer o quê? A bondade, o amor, a misericórdia. Vamos exercer aquilo que o Evangelho está sempre a nos ensinar, a apontar o caminho. Mas é exatamente o oposto que a maior parte das pessoas querem fazer. As pessoas pensam que servir a Jesus é, se eu estiver aqui no louvor, a cantar todos os dias, se eu estiver a louvar a Deus, então estou a servir ao Senhor. E muitas vezes Jesus nem está ali, Ele quer ir lá não sei aonde exercer misericórdia, mas a gente está aqui firmes, aqui, aleluia. Jesus está onde as pessoas estão. Eu vou-vos dizer uma coisa, se você vem aqui à igreja por causa de Deus, você vem com o alvo errado. Porque eu tenho Deus todos os dias, eu não preciso de igreja para me chegar a Deus. Eu não preciso de nenhuma igreja para estar com Deus. Então, pastor, porquê é que eu devo vir à igreja? Por causa de todos nós. Porque juntos nos exortamos uns aos outros, como Paulo dizia assim, não deixeis a congregação, mas estejam juntos, porque os dias são difíceis e vocês precisam se exortar uns aos outros, vocês precisam se animar, vocês precisam se ajudar uns aos outros. E esta comunhão que nós temos aqui, que tem sido tão maravilhosa, irmãos, apesar destes condicionamentos todos, quase mais de metade da igreja está fora, não está aqui presente, mas tem sido tão bom, umas vezes vêm uns, outros depois vêm outros, mas tem sido bom porque a gente vê o amor, vê o interesse. Vocês têm demonstrado uma capacidade, de uma generosidade tão fantástica nestes últimos meses, irmãos, que eu estou super agradecido por vocês todos. Mas nós não podemos parar. Nós temos que continuar a nos ajudar uns aos outros. Se alguém tiver falta de alguma coisa, temos que ir lá ajudar. Temos que ir lá apoiar. E às vezes não basta só um mês, tem que ser vários meses seguidos. Tem que ser várias semanas seguidas. Até que a pessoa se levante, até que a pessoa se endireite. Nós precisamos, não podemos parar, meus amados. E é por isso que é importante a igreja. Porque não é tanto, eu não venho aqui, por exemplo, eu não estou aqui a cantar para Deus. Eu estou aqui a cantar para os irmãos, para nos exortarmos uns aos outros. E ainda há bocado, quando eu subi aqui, e olhei e vi alguns irmãos a chorarem durante o louvor. Mas a gente pensa assim, foi porque eu cantei para Deus. Sim, a gente canta para Deus, claro que sim, é uma oferta. Mas na verdade o cântico é para exortar-nos a nós, porque o cântico é uma melodia, é uma pregação melódica. Está a ver como vocês sabem? O cântico é uma pregação cantada. É uma exortação cantada. Será que Deus está a precisar da nossa exortação? Ver se ele deve estar muito desanimado, coitado de Deus. Não. Nós é que precisamos de nos exortar uns aos outros. Conforme lá em Colossenses diz, exortai-vos uns aos outros como? Com salmos, com cânticos, com pregações, com exortações, com puxões de orelha. De vez em quando. Também faz falta. Ai. Agora para terminar, vou entrar numa área muito importante. Esta aqui, agarre-se à cadeira. Jesus está, sabe aonde? Jesus está em muitos lados. Eu não consigo numa reunião dizer onde é que Jesus está. Mas Jesus sabe onde é que Ele está e onde Ele gosta de estar. Em ambientes de morte. Ai, pastor, ambientes de morte? Isso é verdade. Veja aí Lucas 7. Nós fugimos dos cemitérios, não é? Se alguém está defunto, a gente pira-se.
Alguns estão a pensar assim, o que é que vai ser daqui hoje? Lucas 7, versículo 11. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, portanto à entrada da cidade, eis que levavam um defunto. Portanto, o cemitério onde a pessoa era enterrada era fora da cidade. Eis que levavam um defunto, filho único da sua mãe, que ainda por cima era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Um funeral, um cortejo fúnebre. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores, não chores. Irmão, olhe para mim, já vamos ver o resto. O que é que na sua vida está defunto? O que é que na sua vida está amortecido? Está terminado? O que é que você, que esperança é que você tinha que ela morreu? Essa esperança que você tinha morreu. E você já fez o funeral dessa esperança há muito tempo. Jesus vai nos dizer hoje a nós, hoje. E hoje é dia dele falar ao teu coração e ao meu coração hoje. Não chores. Não chores. E chegando-se, tocou o esquife e os que o levavam pararam. E disse Jesus: mancebo, era um jovem, né? Estava morto. Mancebo, a ti te digo, levanta-te. Não sei se ele falou assim, se foi baixinho, não sei. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou-o à sua mãe. Uau! E olha o que aconteceu no versículo 16. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. A maioria do povo ainda não reconheciam ele como Messias, apenas como profeta, um grande profeta. E Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judeia e toda a terra circunvizinha. Pudera não. O que é que está morto na tua vida? O que é que está morto na tua vida? O teu sonho está morto? A promessa? O que é que tu desejavas tanto que até hoje ainda não se cumpriu? É o teu útero que está seco? Está morto? Não consegues ter filhos? O que é que está morto na tua vida? Eu quero dizer uma coisa. Até a caminho do cemitério, Deus tem poder para ressuscitar o que está morto. E esta é a fé que está a desaparecer no mundo. A apostasia da fé é que as pessoas perderam esta fé. A fé que está baseada no poder da vida e da ressurreição. É a fé que Abraão, nosso pai da fé, tinha. Veja aí Romanos 4. Romanos 4. Hoje, eu quero dizer a vocês, vou ter esta ousadia de afirmar o que eu vou dizer agora. Ontem à noite, estava já na cama, eu tive que sair da cama, fui outra vez pegar nesta mensagem e eu não conseguia dormir, só a pensar nisto. E eu creio de todo o meu coração, meu amado, que o Espírito de Deus, hoje, vai mudar a vida de todos nós. Se você crer nisto que vai estar a ver e ouvir, Ele vai mudar a vida de todos nós. Nós precisamos de voltar a esta fé. Nós precisamos de voltar a esta fé.
Romanos 4, versículo 16 diz assim: porque é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Vocês sabem que estas promessas, na primeira lição desta série, eu disse, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade, que é Cristo. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. E agora preste atenção à riqueza do texto que vamos ler a seguir. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus. Abraão creu em Deus. Que Deus é esse? Digam todos comigo, o qual vivifica quem? Os mortos. Então onde é que Jesus está? Em ambientes de morte. Jesus também está lá nesses ambientes. Porquê? Porque ele enfrentou a morte para nos vivificar a todos. O qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Este é o poder da ressurreição. Versículo 18. O qual em esperança creu contra a esperança. Isto tem muito que lhe se diga. O qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo. Já o quê? Que corpo é que já estava o quê? Amortecido. Ele já não podia, ele não conseguia já ter relações sexuais. O corpo dele estava amortecido. Já não produzia espermatozoides. Ele estava amortecido. O corpo de Abraão estava amortecido. Pois era já quase de quantos anos? 100. Nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. O ventre de Sara não dava uma para a caixa. Estava seco. Estava seco. Eles experimentaram de tudo e nada. E agora o versículo 20. Mas mesmo assim, Abraão diz que e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a quem? A Deus. Estando certíssimo. Uau, meu Deus. Ele estava certíssimo. Ele sabia no seu íntimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. E porquê é que ele estava certíssimo nisto, irmãos? Porque ele acreditava no poder da ressurreição. Ele acreditava que Deus é quem vivifica o que está morto. Esta é a fé que devia abundar nos corações dos cristãos. Mas infelizmente não abunda. O que é que abunda muitas vezes? Dúvida. Não é bem assim. Vocês não compreendem, a minha situação é diferente de Abraão. Não é, é pior, é melhor, é porque hoje há tanta tecnologia ao nosso dispor. Mas mesmo assim, mesmo que não haja tecnologia, Abraão não tinha tecnologia nenhuma. Abraão não tinha nenhum hospital, Abraão não tinha nada. Ele e a mulher, e ambos tinham os seus corpos amortecidos. Aquilo, meu amado, já não dava para nada. Mas ele continuou a crer. Porquê? Porquê é que ele continuou a crer? Porque Deus lhe prometeu. E ele estava certíssimo. Por isso é que ele acreditou em esperança contra a esperança. Isto é, todos nós, por exemplo, há um ditado popular que diz assim, enquanto há vida, há esperança. Mas o Evangelho diz assim, mesmo quando há morte, há esperança. Glória a Deus. Isto é da loucura. Mas é para quem crê. É para quem crê. E por isso Jesus diz assim, aonde eu estiver, se tu estás lá comigo nisso, se estás em concordância comigo, então onde eu estiver, tu estás. E se Jesus estiver num ambiente de morte, de amortecimento, o Espírito de vida está ali, o Espírito da ressurreição está ali. E se eu e tu estamos com Ele, então nós carregamos o mesmo Espírito de vida, de ressurreição. O Espírito de vida e o Espírito da ressurreição está carregado no coração de quem serve a Jesus, este Jesus. Eu não estou a falar do outro Jesus, eu estou a falar deste Jesus. Este Jesus.
É por isso, meus amados, que já várias vezes tenho dito aqui, é mesmo verdade. Eu não tenho medo da morte. Não tenho medo da morte. E mesmo quando chega o dia assim, pronto, agora é ter que ser, pronto, o que é que vai acontecer? Aquela morte não me vence, porque eu continuarei a viver eternamente com o Senhor, porque Ele nos deu a vida eterna. Aleluia. Mas, às vezes nós pregamos estas mensagens e alguém pode dizer assim: pastor, você tem ensinado, eu estou a gostar muito da série, mas parece que é tudo lá, tudo para o céu, tudo está guardado no céu, só que lá no céu é que vai ser bom. Sim, realmente é verdade, só no céu é que vai ser bom. Mas também quero dizer aqui o seguinte: enquanto vivermos aqui, e se nós passarmos por algum ambiente de amortecimento na nossa vida, eu tenho uma boa notícia para si, porque o Espírito de ressurreição e o Espírito de vida que está em Cristo está em ti também. Onde está Cristo, lá estás também. E o que é que significa? Significa que esses ambientes de amortecimento, eles podem ser transformados em ambientes de vida e de ressurreição, glória a Deus. Se as tuas finanças estão mortas, o Senhor vai dar vida à área financeira. Ele tem poder para ressuscitar tudo aquilo que nós possamos ter perdido na vida. Ele tem poder para ressuscitar o teu negócio. Ele tem poder para ressuscitar tudo. Tudo. O que é que Ele precisa de ti e de mim? Ele só precisa que tu creias. Tão fácil e tão difícil. Glória a Deus. Amém? A honra do Pai está quando estamos onde Jesus está e o servimos. Jesus vai ao encontro dos que estão amortecidos na fé para os vivificar. Devemos estar para ajudar e vivificar a fé das pessoas. Um dos grandes trabalhos seus e meus, sabe qual é? Eu hoje estou aqui a vivificar com a ajuda de Deus, porque não sou eu que vivifico, Ele é que vivifica, não sou eu. Mas eu apenas estou aqui para colaborar com Ele, para dizer a vocês que se você vê que a sua fé parece que está morta, então eu estou aqui para lhe dizer que essa fé, ela pode ser ressuscitada e vivificada e voltar a dar bom fruto na tua vida e na minha vida também. E Jesus está aqui conosco para nos ajudar nessa tarefa. Só precisamos de acreditar. Só precisamos de acreditar. Eu quero terminar dando alguns exemplos. Como vocês sabem, eu não gosto muito de estar a dar testemunhos, mas por vezes é importante. Uma vez uma senhora, uma mulher, no Brasil, ela não tinha nem sequer útero. E ela desejava tanto ter um filho. E ela nem útero tinha. Era impossível, humanamente. Os médicos disseram, não há hipótese. E lembro-me que se orou pela mulher e ela, passado uns meses, acho que não chegou um ano, ela fica grávida. E ela tem um menino. Os médicos não sabem explicar como é que ela ficou assim. E era uma rapariga nova. Agora Abraão tinha 100 anos. Diz que ele morreu com 120 anos, salvo erro. Ele ainda gozou 20 anos na presença de ter um filho. Talvez você que deseja ter um filho pense assim, já tenho 30 e tal anos, 40, 50, se calhar se eu ficar grávida sou daquelas gravidez de risco. Hoje falar para uma pessoa de 100 anos assim, olha, se você queria ter um filho, ainda vai a tempo, a pessoa vai-se rir. Vai-se rir até porque a expectativa de vida dessa pessoa já não é muito grande, então a própria pessoa já desiste do projeto. Mas você vai-me dizer a mim, vai querer convencer a mim que se Deus quiser dar um filho a um casal de idoso que Ele não dá, eu lhe garanto que dá, porque Deus é aquele que vivifica os mortos.
O problema é que nós desistimos. E quando a gente vem, nós temos uma esperança. E quando alguém mata a esperança, por exemplo, eu tenho uma esperança e chega ao consultório médico e ele diz assim: desculpe lá, mas você nunca conseguirá ter filhos na vida. O que é que acontece a essa esperança? Acaba de ser assassinada no consultório médico. E eu estou aqui para dizer assim: creia contra essa esperança do médico. O médico deu-lhe uma esperança que é real, é verdadeira, é cientificamente real, sim senhora, mas Deus é o Deus poderoso que vivifica mortos e que diz: não chores. Foi isso que o médico disse? Não chores. Não chores. Não chores. Então o que é que eu faço, pastor? O que é que eu faço, ó Deus? Crê. Crê contra a esperança. Crê contra a esperança. E sabe uma coisa? A pior coisa que lhe pode acontecer assim a mim é nós morrermos sem vermos a esperança concretizada. E você pode pensar assim: então, mas pastor, se isso acontecer, então foi falta de fé, foi falta de qualquer coisa. E eu quero dizer para vocês, Hebreus 11, abra aí, vou terminar com Hebreus 11. Muitos irmãos nossos morreram sem ver a esperança, mas acreditavam e estão hoje, continuam hoje, inscritos no mural da fé, os heróis da fé, porque eles creram sem ver a esperança. Hebreus 11, diz aqui assim no versículo, vamos pegar na parte final, versículo 37. Ele está a dar vários exemplos de heróis da fé e que uns foram abençoados, uns conseguiram conquistar territórios, mas que outros não, outros foram apedrejados. Diz aqui assim, por exemplo, versículo 36, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo sido testemunho pela fé, tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que sem nós não fossem aperfeiçoados. E agora vamos voltar outra vez a Hebreus 4, Romanos 4, e agora vamos aqui assim ao versículo 21 outra vez, e Abraão dizia assim: estando certíssimo de que o que tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isto lhe foi também imputado como justiça. Isso lhe foi imputado como justiça. A nossa fé é aquilo que nos justifica. A nossa fé é aquilo que nos justifica diante de Deus. E o versículo 23 diz assim, agora presta atenção: ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou Jesus, nosso Senhor. Então esta promessa não foi só por causa de Abraão, mas foi por causa de nós também, glória a Deus. E nós somos herdeiros da mesma promessa que foi dada a Abraão e à posteridade. E nós somos herdeiros dessas promessas, glória a Deus. E ele sendo considerado o pai da fé, então nós somos filhos desta fé, deste tipo de fé, que é a fé que acredita na ressurreição dos mortos. É a fé que ressuscita o que está morto. É a fé
que dá vida ao que está amortecido. E isto não foi só uma promessa para Abraão, isto é uma promessa para nós também. Aquilo que estiver morto na tua vida, Deus tem poder para dar vida àquilo que está morto na tua vida. Glória a Deus. Aleluia! E nós precisamos de crer nisso. Precisamos de alimentar o nosso coração com esta informação. Glória a Deus. Não tenha medo, meu amado. O mundo está todo virado de pernas para o ar. Mas aqueles que confiam do Senhor, de nada terá falta. De nada terão falta. Vamos ficar de pé.